esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura, ou me transportas como vento sobre o mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Três motivos para comprar telecena de Natal. Motivo 1, premiação triplicada. No Natal passado, de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma
Gente, a paz do Senhor Jesus. Vamos chegando. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias e Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro sai para fora. Gente, a paz do Senhor Jesus. Quem for chegando aí, bota seu amém, seu graças a Deus. E diz que cidade vocês estão falando, viu? Estou aguardando aqui com o louvor. A gente começar a pregar a palavra de Deus, tá bom, gente? Eu não ia fazer essa live não, mas quando deu uma meio-dia assim, Deus tocou meu coração para dar essa palavra de Deus, de fé para cada um de vocês, tá bom? Quem tá chegando aí, você que não entrou na sala, você que não entrou na sala e tá me vendo e não entrou na sala, pastor, pastora, ei, obreira, tá me vendo, né? Pode entrar na sala. Amém? Deus tem uma palavra de fé para você. Essa live vai ficar somente até amanhã de manhã. Então, se você quer receber da porção da palavra de Deus hoje, amém. Quem for que entrou aí, gente, vai dizendo o nome, por favor, e diz que de cidade vocês estão falando, e vocês me dizem se vocês estão ouvindo bem, amém? A conexão aqui está um pouquinho lenta, mas José Feliciano, fala de que cidade? Isso. Gente, vocês que estão entrando, vão dando a paz do Senhor, boa noite, e vão compartilhando. Tá bom, gente? Isso. Vão entrando rapidinho. Enquanto isso tá passando o louvor aqui. Tá bom, gente? Você, gente, prepara o copo com água, tá bom? A minha Bíblia tá aqui. Então tem resposta de Deus através da palavra. Ei, pastor, que tá me vendo aí? Obreiro, obreira. Você que tá me vendo aí. Tem um dispositivozinho que eu descobri. Entendeu? Ah, irmã Elza Robertina. Tem um dispositivozinho que eu descobri que... Ô, Feliciano, que bom. Olha, ele trabalhou no Bom Preço há quantos anos, né? No ano 2000 de trabalhando no Bom Preço, quando começou. Já tem 25 anos, né? Que Deus te abençoe, meu amigo. Amém, Deus abençoe. Também, meu amigo. Aqui em Bom Preço ali a gente fez muitos amigos. Ali praticamente era uma família, que a gente vivia mais no Bom Preço. Sim, do que... Foi difícil. No Bom Preço mais do que em casa. E eu era do... Aqui é YouTube, viu, gente? Eu era do turno H. E aí que era de voltar de Topic, só deu na casa. Foi... Você entrou em 2001, eu entrei em 2000. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Coloca aí, pastor, eu tô ouvindo. Ô, Feliciano, foi um prazer revê-lo. Entrei em 2000, vim em setembro de 2000, eu tenho 25 anos. Eu era do turno H. Aí tem um dispositivozinho que eu achei, não vou dizer qual é o dispositivo, dá pra ver quem tá na sala que não entrou. Então, não adianta não, que eu já sei quem tá me vendo. Ô Márcio, é Márcio que tá aí? Márcio chegou.
Gente, vocês saem da sala, compartilha e volta para a sala de novo. Ludegardes. Ô Lu, rapaz, lá de Esplanada. Isso, a irmã Robertinha está ouvindo bem. Eu vou dar um tempinho aí, vocês vão compartilha. Vocês saem da sala, compartilha e entra de novo. Que Deus tem uma palavra de fé para você. Tá bom? É Lu, rapaz, pense no nome de Deus. É um topiqueiro muito gente boa, paciente. Que Deus abençoe. Na época que eu pastoreava lá em Esplanada também. Eu pastoreava em Esplanada. E aí eu pegava muita condição com o Lu. Né? Deus abençoe, gente. Vão chegando mais gente aí. Vão compartilhando. Eu gosto desses louvores bem antigos, gente. Tá bom? E Deus tem uma resposta através da palavra. Tá bom? E tem um dispositivozinho que tá me avisando. Que vocês não vê não. Mas eu sei que quem tá na sala. Olha, tem um pastor. Tem 3 obreiros. Né? Tu tá me vendo. Mas tudo bem. Robertina. Gente, a irmã Robertina disse que tá me vendo. Tá me ouvindo bem. Tá bom? Eu vou partir. Prepare seu copo com água. Não sai daí não. Compartilha em nome de Jesus. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou estar pregando a palavra. Não sai daí não que é resposta. Desculpe, gente, viu? Esse dia eu tô dormindo cedo. Mas quando chegou meio-dia hoje, eu cheguei em casa, senti de Deus dar essa palavra. Então vamos compartilhar em nome de Jesus, bem rapidinho. Tá bom? E aí, se você ver abaixo da minha imagem, tem aí a chave Pix. Caso você queira fazer uma doação para nosso ministério. É um ministério pequeno. Ele está localizado na cidade de Itapicuru. Tá bom? Se você sentir de Deus de fazer uma oferta, 10, 5, 15 reais, para ajudar no meu translado, para ajudar na conta de energia, de água, né? Plante a semente do meu ministério. Eu aqui nesse grupo tem Robertina, tem irmã Elza, a família de João. Todos eles, graças a Deus, me adotaram no meu ministério e ajudam essa obra. A obra não é só quem faz diretamente como pastor obreiro, mas também é quem envia o suprimento, né? A fidelidade, dízimos e ofertas. É voluntário. Eu mesmo sou dizimista na minha igreja. E não tenho arrependimento não. Porque Deus só faz acrescentar. E essa semana Deus fez uma surpresa na minha vida. Eu não posso contar. Com o tempo eu contarei. Tá bom? Vamos compartilhando aí, gente. Enquanto isso, vamos ouvir aqui um louvor. Feliciano, não sai daí não, meu velho. Eita, que alegria. Pegue sua Bíblia, tá bom? Não vai demorar a palavra. Eu fiz aqui uma adaptação aqui. A mesa está ocupada, eu tive que adaptar, tá bom? Meu pastor que está aí, entra na sala, meu pastor. Isso, vamos entrando. Gente, vamos fazer o seguinte: você sai da sala, compartilha e volta, rapidinho. Deus não me tocou à toa para fazer essa live. É resposta pra gente aí. Daqui a 5 minutos eu começo a pregar. Quando eu começar a pregar, eu vou deixar essa live até amanhã, meio-dia. Entendeu? Até amanhã, meio-dia. Talvez eu transforme essa live no meu canal do YouTube. Talvez eu bote no canal do YouTube essa live aqui, para não perder. Eu ia fazer pelo meu canal, mas pelo Facebook é melhor. Facebook é melhor de fazer. Amém?
Hoje é dia 24, né? Esse aqui é o YouTube, viu, gente? Aí passa essas propagandas aqui. A gente bota uma playlist com música evangélica, mas aí entra as propagandas. Quem tá compartilhando aí, bota amém. Pastor, eu compartilhei. Quando tá acabando, gente. Irmã Elza tá aqui. Alô. Daqui a pouquinho eu vou desligar o som ali pra gente começar a pregar, certo, gente? Isso, está bom. Vitória da Conquista. Eita, terrinha boa. Eu não sei se fica próximo a Itabuna, Vitória da Conquista. Vitória, eu estava em Itabuna, na região de Itabuna, chamado duas cidades, Camacan e Pau-Brasil. Eu não sei se fica perto, gente, mas é um pouquinho distante daqui de onde eu tô, né? Repito, eu vou deixar essa live até amanhã, meio-dia. E talvez eu transforme ela em YouTube no meu canal, tá bom? Vamos à palavra de Deus. Eu fiz aqui uma adaptação que está incomodando um pouquinho minha coluna, mas vamos ler a palavra de Deus, tá bom? Pastor que está aí, obreiro que está aí fora da sala, era para eu ter botado no YouTube, mas eu achei melhor botar no Facebook, tá bom, gente? Quem tá pronto para ouvir a palavra de Deus, diga assim: eu tô pronto, pastor, em nome de Jesus. Compartilhe. Eu vou transformar essa live em YouTube, é o jeito. Vou botar lá no meu canal, para não perder essa palavra. A conexão aqui tá lenta, Vitória da Conquista. De Itapicuru para lá deve ser uns 600 km, né, irmã Maria? Vitória da Conquista, código 73. Só está bom. Vamos ver quem chega aí. Deixa eu ver que hora é essa aqui. 7h19. 7h30 eu começo a pregar. Bom?
Em nome de Jesus. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decido, nunca decreto, mas o fim virá por ele. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recado, só pregado. Ó, chegou mais um fora da sala. Chegou mais um fora da sala já. Já vi quem é. A irmã Robertina disse que já compartilhou. Umas 10 horas. É isso mesmo. É 10 horas. Isso, 10 horas. Eu não sei se é de ônibus. Porque quando eu ia de Alagoinhas para Itabuna, que eu tenho que fazer 2 translados. Eu ia para Itabuna para depois para Camaquã. Era praticamente isso mesmo, de 8 a 10 horas. E eu só pegava ônibus à noite, uma viagem cansativa. E nesses ônibus de linha de intermunicipal, sei lá como é que fala, o ar-condicionado é muito forte. E eu ficava de vez em quando naqueles ônibus, irmãos, que tem andar. E aquele ônibus para mim não tem estabilidade. Quer dizer, são mais de 50 vidas na mão de uma pessoa só. Brincadeira. Mais de 50 vidas. Já chegou mais uma pessoa fora da sala. Já identifiquei quem é. Eu não vou falar o nome para não constranger, né? Mas eu sei que já chegou. Uma pessoa fora da sala já. Tá me vendo. Pai do Senhor. Deixa eu ver qual é essa aqui para a gente pegar a palavra. Gente, vamos lá. Vamos pegar a palavra, tá bom? Deus colocou a palavra no meu coração. Diga assim, pastor, escreva aí. Estou pronto para ouvir a palavra. Assim que todo mundo escreveu, eu começo. O que eu vou pregar aqui é uma história bastante conhecida. É tema de louvor, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. É como Zaqueu. Aqui fala Naamã. Senhor, quebra o meu orgulho. Então, se você está pronto para ouvir a palavra, diga, pastor, estou pronto. Deus colocou no meu coração essa palavra. E vamos começar a pregar no livro de segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de 1 em diante. Segundo Reis, capítulo 5, do 1 em diante. Que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor, com S maiúsculo, nosso Deus, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Aqui tem muita revelação. Naamã não era judeu, não era israelita, mas era um sírio, né? Sírio fenício. E a palavra de Deus disse que ele era como se fosse um guerreiro de destaque. E a liderança dele gostava dele, né? De muito valor. E através dele, Deus, o nosso Deus, ajudou ele, que deu livramento, usou ele para dar livramento. E a gente pensa que a gente é de vez em quando, tão egoísta. Gente, Deus tem uma coisa que eu aprendi. Deus tem um plano na vida de quem é crente
e na vida de também quem não é crente. Então Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo ele sendo um Ciro, né, do rei da Síria, o Senhor é com ele, mas ele tinha um probleminha. Tem 2 revelações aqui, ele tinha uma lepra. Você sabe quem tem lepra tinha que ficar no leprosário, afastado de muitos, né? E o leproso era considerado imundo, mas aqui, e a lepra doía bastante. Aqui ele era leproso. Ele escondia essa lepra. Talvez ele dormia afastado da esposa para não contagiar ela. Mas ele escondia. Tem 2 revelações aqui. Não esconda nada de Deus. Mesmo Deus sabendo. Tem bênçãos que são retidas na nossa vida porque nós escondemos coisas de Deus. Ele sabe. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas tem coisas que você precisa confessar a Deus. Para ele descer com o poder dele através da sua confissão. Para fazer o quê? Tirar a legalidade do inimigo sobre a vida de cada um de nós. E outra coisa, outra revelação. Ele tinha uma lepra, mas a lepra não impediu de ele o quê? De lutar. Não impede não, irmão. Se você se planejar bem, você vai e consegue, principalmente para a igreja, para os cultos. Não desista. Tira essa mentalidade de dizer eu não consigo. Ontem eu estava pregando na igreja, que tem muitas pessoas que falam assim, pastor, depois que comecei para a igreja, parece que a luta piorou. Claro, eu estava falando isso ontem na igreja. Parece que a luta piorou, claro. Você acha que onde você está, dentro do templo, onde é pregada a palavra de Deus, você acha que o inimigo vai gostar ou vai fazer você de tudo para sair? Então pronto, resista, como eu preguei na igreja ontem. Tem um ditado que diz, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Mas voltando para cá, Naamã com toda a lepra, ele não desistiu de lutar. Você tem que mudar a sua mentalidade. Às vezes nós temos uma mentalidade, eu não vou usar o termo derrota, mas temos uma mentalidade cheia de limitações. Nós sim somos a imagem, a semelhança do nosso Deus. E aqui no versículo 2 diz assim, 2 Reis capítulo 5. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Você vai ver aí, tem muita revelação. Naamã saía, é porque eu estou com uma dorzinha aqui chata, irmãos. Naamã saía, chegava na cidade, destruía tudo, devastava, lutava. E chegou a uma certa cidade, ele destruiu tudo, né? E o que aconteceu? Ele trouxe consigo uma menina, não diz a idade, mas o texto diz, uma menina que ficou ao cargo de Naamã. Ele trouxe essa menina viu toda a destruição que Naamã fez. Esse relato eu digo porque os estudiosos dizem isso. Então ele viu, inclusive o pai e a mãe sendo mortos, enfim, assim que os estudiosos dizem, né? E aí levou ela para casa para trabalhar para a esposa como empregada doméstica. Então, meu irmão, o que tem de guardar, guarda o coração. Tem muitas pessoas que não conseguem prosperar na vida. Tem muitas pessoas que não conseguem prosperar na vida porque, infelizmente, ela tem uma mentalidade de guardar muita coisa no coração. Eu não sei se está chegando bem, irmãos, aí a transmissão. Saturnina Miranda. Oh, tudo bom, minha irmã? E aqui diz, e aí ele pegou essa menina para trabalhar como empregada doméstica. Mas imagine só como não fica a cabeça dessa criança, né? Viu tudo ser destruído, sei lá mais o que, e aí foi trabalhar. Se fosse você, vou fazer só uma pergunta e você responda. Se fizesse o mal para sua família, se destruísse a sua cidade, você ia trabalhar para aquela pessoa de coração inteiro? Não ia sentir raiva dela. Então tem muitas coisas que são travadas na nossa vida porque nós guardamos mágoa, ódio, ressentimento, rancor, lembranças do passado. E aí no versículo 3 diz a gente, 2 Reis, e disse a esta sua senhora, tomara
que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Que coisa bonita. Ela guardou o coração. Irmãos, guarda o coração. Você vê que ela chegou para a esposa de Naamã e disse assim: minha senhora, se fosse você não falava isso. Minha senhora, se o meu senhor estivesse com o profeta, ele seria curado da lepra. Você vê, né? A hombridade dela. Ela guardou o coração. Ela não tinha o direito. Ela não era obrigada. Mas ela viu que Naamã estava doente, leproso. E teve compaixão dela. E compaixão dele. E chamou a esposa dele e disse: minha senhora, ainda falou, se o meu senhor estivesse lá com o profeta. Aí o que aconteceu? Ele estava ouvindo de longe. Ele deve ter pensado: menina besta. Eu fiz tudo com aquilo, com os familiares dela, com a terra dela, ainda quer me ajudar? Tenha a mentalidade de Cristo, irmão. Ajude. Seja você mesmo, sabe por quê? Porque isso é recompensa de Deus. Né? Eu já ajudei assim algumas pessoas que nem obrigado me disseram. Uma certa feita, eu fui orar por uma pessoa. A pessoa conseguiu um milagre dela. Ela foi agradecer uma outra pessoa que não tinha nada a ver. Não quero reconhecimento dos homens, não. Porque assim a pessoa, ela fica tão bitolada, alienada. Mas enfim. Mas aqui ela teve compaixão. Ela teve compaixão por Naamã. Aí Naamã chegou e ouviu e foi lá e falar o seguinte: então entrou Naamã e a notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim. E falou que é da terra de Israel. Ele chegou, ele ouviu a conversa. E falou assim: menina, tudo que você falou para minha esposa, fale para mim. Porque ela era da terra de Israel, né? Da terra de Deus. Crente, vamos dizer crente. E ela falou tudo. Naamã, você tem que ir lá buscar o profeta, né? Lá no templo, já estava o profeta chamado Eliseu. E no versículo 9, diz assim: gente, vocês estão me ouvindo bem? Me dá um retorno aí, viu? E no versículo 9 diz assim: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Naamã fez o que a menina pediu. Ele foi até a porta de Eliseu. É assim muitos que vão até a igreja, quando ouvem a palavra não permanecem. Por quê? Você vai entender hoje. Tem muitos pastores hoje que estão deixando de pregar a salvação, deixando de dar orientação na palavra, para pregar o que as pessoas querem. Porque alguns pastores estão de olho nisso aqui. Igreja cheia não é dizer que a igreja salva. Muitos de nós pastores estamos deixando de pregar a palavra salvífica, a correção. Sim, claro, tem que ter o quê? Tem que ter uma palavra que vai exaltar, que vai dar promessa, mas tem que ter a correção. Eu estava vendo um programa de um podcast, o pastor estava falando: gente, muitos pastores estão deixando de pregar a palavra da salvação. Porque Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque muitos pastores hoje não estão se importando mais de fazer oração da fé. Muitos não estão fazendo mais. Porque se uma pessoa passar mal na igreja, vai espantar os membros. Muitos pastores, muitas pessoas estão escolhendo doutores, como está escrito em Timóteo, segundo os desejos dela. Você vai entender o que eu estou falando. Então você não vai para o templo do Senhor ouvir o que você quer. E se o pastor fazer isso, porque ele está atrás de dinheiro. A coisa é séria. E é o que está acontecendo muito isso. Um tal de emoção em cima do altar, um tal de rodopiar, não tenho nada contra, mas pregue o evangelho. Evangelho hoje, meu irmão, o evangelho hoje é confronto. Se a palavra não confrontar você, não vai haver mudança.
É o Espírito. Não é por muito falar que eu vou convencer você. Não é um paletó que vai me fazer um pregador. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E muitos saem de igrejas de pastores que pegam a verdadeira, que pegam a palavra direitinho, falando sobre salvação, e não gostam porque quer fazer, não sabendo que vai pagar a conta. Eu estava falando na igreja hoje. Tem muita gente que sai da igreja e, pastor, depois que eu saí da igreja eu melhorei. É engano. É engano. Você pode melhorar sim, mas sua salvação está comprometida. E aí no versículo 9, ele foi até na porta de Naamã. Mas não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que Deus quer. Não ultrapasse. Não vá fazer o que Deus... Não vá fazer o impossível. Quem faz o impossível é Deus. Faça o possível. Qual é o possível? Buscar Ele. E no versículo 9 diz assim: então Eliseu mandou um mensageiro, um obreiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Preste bem atenção. Tem algumas situações que não precisa de oração. Sabe por quê? Quando você entende a palavra de Deus, Deus fala com você através da palavra, e você obedece essa palavra, e você tem a vitória. A única oração que você faz é de agradecimento. Mas tem algumas situações que requer oração sim. Mas nesse caso ele disse assim: obreiro, vá lá, fale com Naamã para mergulhar no Jordão 7 vezes. E ele vai ficar curado. O Eliseu foi direcionado pelo Espírito de Deus para falar com o Naamã. Ele não foi, ele pediu para o obreiro ir. Não questione a palavra, não questione Deus. Só obedeça. E aqui diz: porém Naamã muito se indignou. Por que se indignou? Porque ele queria. Olha o que ele queria. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele será e pôr-se-á-se em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Se ele tinha recebido a orientação de mergulhar 7 vezes, eu pensei que ele ia, sei lá mais o que. É nesse pensar que tu perde a bênção. O profeta deu orientação para ele. Ele pegou certo, não, eu quero que ele venha orar. É conjecturando, gente. Não, olha o que ele falou. Eu pensei que ele vinha aqui orar em minha cabeça, ele tem que vir orar aqui, sei lá mais o que. Você está deixando, pastor, seus membros mandar na igreja? Você está entregando o seu altar, pastor? Está entregando o seu altar? Para que uma pessoa despreparada? Você, pastor, está fazendo acepção de pessoas? Você vê que Naamã se indignou. Entenda bem, o templo é a família. Cabeça é Cristo. Tem muita gente assim. Aqui diz, ele se indignou, mas prevaleceu a direção do Espírito de Deus através de Eliseu. Vai, mergulhe 7 vezes. Ele se... Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão para a igreja, não quer saber de palavra, não. Quer saber de rodopiar, emoção, e que Deus abençoe, e sei lá mais o quê. Aí fica um crente. Um crente bitolado, alienado, sem conhecimento, e dizendo, é só vitória. Não é não, meu irmão. Desculpe. Nem tudo na nossa vida é só vitória, não. Se Jesus passou por aflições, quem somos nós? Mas muitos creem que quer. Muitos buscam doutores. E por que muitas igrejas estão vazias, muitas estão cheias? Porque o pastor só prega o que eles querem ouvir. Já está virando um negócio mecanizado. E Naamã se indignou. Não, eu quero que ele ore. Eu quero que... Nada, é como Eliseu falou através do Espírito de Deus. Aí a pessoa faz comparação aqui, versículo 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar
neles e ficar purificado, e voltou e ficou indignado. Ele falou assim: lá perto de casa tem 2 rios, Abana e Farpar, limpos, e o Jordão era barrento, era distante. Mas a ordem era para Jordão, não era para Abana e Farpar. Ele botou a falar desculpa. Gente, crente que bota muita desculpa. Ah, pastor, amanhã eu vou. Eu conheço muitas pessoas que vão no culto, a palavra fala, ela não volta mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus disse que quando a luz mostra, eu esqueci o texto. Muitos não vêm para a luz com medo das más obras dela se manifestam. Por quê? Não quer largar o quê? O que está de errado. Aí quando a palavra fala com ela, mostra a nudez dela, ela em vez de ficar feliz, ela diz: não, alguém falou para o pastor a minha vida, eu não vou ficar mais aqui não. Eu estava contando um dia desse, um caso na igreja onde eu pastoreei, entrou um casal que eu nunca vi na vida, nunca vi esse casal. E eu pregando, ele ficando muito sisudo, ele se levantou e foi embora. Eu falei: minha senhora, o que foi acontecer? Não, pastor, o que o senhor pregou aqui foi tudo com ele. E ele disse que eu falei: não, nem conheço você, cheguei aqui nessa cidade recente. É, pastor, porque a palavra falou com ele. Ele disse que é para a igreja tal, negócio de revelação. Foi. Quer dizer, ele foi numa igreja que a palavra falou com ele. Ele não gostou. Entende? Ele falou: não, eu não posso ir, mas o negócio foi Jordão, versículo, por favor, 13. Ah, meu Deus do céu. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo: levanta-te e ficarás purificado. Os camaradas que foram na mão falaram assim: Senhor, ainda falou: meu pai, o profeta lhe pediu para você ir para o Jordão. Só dá 7 mergulhos? Eu vejo gente, meu pai. Eu vejo pastor, gente, mudando o tom de voz, sei lá mais o que, e aquele negócio simples, irmão, pregar o evangelho. Fala aqui, da revelação. Não precisa enfeitar, não precisa esse negócio todo. Seja simples e direto. Entendeu? Não precisa. O evangelho não é... Gente, a vida hoje, a vida é dura. Se a gente não buscar a palavra, se a gente tem que deixar esse negócio de emoção, de ai, me arrepiei, ai, meu Deus do céu, é aquele pastor ali, eu só vou ali por ser aquele pastor, só vou se for aquele pastor, sei lá mais o que. Eu conheço um pregador famoso de televisão que ele falou assim: gente, eu tava passando por uma situação tão difícil, um líder, né? E aí saí de casa e cheguei a ver uma igreja pequenininha. Ele sentou ali, ficou, observou. Ele não era muito conhecido na época, não. Eu não vou dizer aqui para o algoritmo do Facebook. E aí o que aconteceu? Ele chegou lá, ouviu a palavra, recebeu a cura e foi embora. Uma igreja pequenininha, onde só tinha poucos membros. E o pastor estava ali pregando. Mas da manhã, com cabeça dura, orgulhoso, mesmo assim foi. E botou desculpa. Tem gente que bota desculpa. Irmão, vou te contar uma coisa. Esse negócio de desculpa, porque não tem que ser ali, tem que ser acolá, não gostei da palavra. Só quem perde é você. Só quem perde é você. A pessoa está na igreja, a palavra fala com ela. O pastor está lá se esforçando. E foi direcionado. Eliseu foi direcionado. Aí chega... não gostei, vou para outra. Por quê? Você quer para a igreja que fale a verdade ou engane você para arrancar dízimos e ofertas? Eu sempre falo lá na igreja. Eu vou fazer 20 anos que prego, ainda cada dia aprendo mais. Eu estou pregando. Falou com você? Muito obrigado, Deus. Se não quer, o que a gente pode fazer? A escolha está em sua mão. Ou você escolhe a bênção ou a maldição. Isso é para você, pastor, que está me assistindo também. Isso é para você. Ah, fulano não gostou. O irmão, a direção que Eliseu deu, Naamã não gostou. Mas foi ali a cura dele. Ele foi. Não foi a água que curou.
Ele obedeceu, mas ele obedeceu. E o que aconteceu? Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do nome de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino. Se você prestar atenção, a direção que Eliseu deu para Naamã foi tudo o contrário do que ele pensava. Ele pensava, não, ele vai orar na minha cabeça. Não, é Abana e Farpar mais perto, mas Jordão. É no Jordão. Mais para frente, onde Jesus vai ser batizado, é no Jordão. Ouve a direção. Para de negócio de emoção. Você que está fora da sala, para negócio de emoção. Pede a Deus palavra para corrigir o povo. Hoje nós precisamos de correção. Hoje nós somos um povo, infelizmente, dividido. Está escrito que o reino do inimigo é mais organizado que o nosso reino. Hoje é pastor brigando contra pastor, dizendo que é isso, que aquilo outro, é apóstolo, e isso, aquilo outro, e o diabo está sapateando em cima. Hoje nós estamos divididos, irmão. Obedece. Você vê que o que Eliseu falou foi confrontar a vontade de Naamã. O evangelho tem que confrontar. É para toda hora você tá oi, e Deus não sei o que, e pulando e rodopiando. Ah, pastor, eu venho conversar com o pastor há 5 anos atrás. Pastor, eu tenho medo de pregar essa palavra. Eu sou prova viva disso. Minha primeira igreja foi numa cidadezinha chamada Esplanada. Só tinha 2 membros. Eu falei, pronto. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Com 2 membros. Mas Deus me mandou para lá. E aí o que aconteceu? Deus tinha me dado uma palavra. Eu não peguei essa palavra, peguei outra. Para quê? Aí Deus falou comigo assim, por que você fez isso? Diante de Deus, por que você fez isso? Prega que eu estou mandando. E a palavra que Deus mandou pregar era uma palavra de correção. Aí eu preguei, o povo ficou. E aí foi chegando mais gente. Foi a época que e outra coisa, era uma casinha pequena. Não era uma igreja grande, uma casinha que só tinha 2 membros. Aí foi chegando mais gente. E aí o que acontece? Foi a época que eu batizei mais jovens na vida. Você não pode fazer a sua vontade, você tem que fazer a vontade do Espírito de Deus, a vontade de Deus. Você vê que confrontou, o evangelho é confronto, não é o que você quer. Se tudo que você quisesse, Deus realizasse, talvez você não estaria nem mais aqui. Mas, no versículo 15, e diz assim, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, né? Naamã saiu do Rio Jordão e foi encontrar com o profeta, para agradecer, mas olha o que aconteceu. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pois diante dele disse, eis que tenham conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele voltou para agradecer, disse, olha, na verdade você é homem de Deus, eu vou te dar uma bênção. Aí que muitas pessoas não gostam de mim. Pastor não merece presente. Olha, gente, vamos arrecadar R$20 aqui para dar de presente para o pastor. Aqui o texto. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele, para que não tomasse, mas ele recusou. Ele falou, Naamã falou assim, tome, Senhor, aqui é um presente. Ele falou, epa, não quero não. Conjecturando, como é que eu posso receber um presente? E quem fez o milagre foi Deus. Quem foi o agente abençoador de Naamã? A menina que guardou o coração. Guarde o coração. Esqueça muitas coisas. E quem foi que lutou contra ele mesmo, mas obedeceu? Naamã. Onde é que entra o mérito nisso? Que dia foi, meu Deus? Eu não sei quando foi. Pastor, você faz casamento? Eu falei, faço. Você cobra quanto? Aí eu parei assim, cobra quanto? Mano, não cobro nada não. Se for longe, a única coisa que eu peço é que vocês me peguem, consigam transporte, né? Aí um dia desse eu fui pegar no local,
Fui pregar no local, não aqui, nessa redondeza minha. Quando eu acabei de pregar, o camarada falou assim, toma aqui, pastor, pro senhor. Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus. Não posso fazer isso. Eu estou pregando numa congregação pequena. Eu só pedi a você que levantasse uma oferta para pagar o transporte. Só isso. Aí Naamã foi e disse, toma aqui. O que Eliseu disse? Não enches. Eu não quero esse presente. Aí tem pastor que fala, gente, meu aniversário é data tal, eu não quero presente não, mas minha camisa é 40, minha calça, meu sapato. Não, irmão. Você pode até estar achando errado. O único presente que um pastor deve ganhar é da família dele. Mas dos membros da igreja, não deve ganhar não. Eu faço igual a Eliseu. Quem fez a obra foi Deus. Não é para ganhar presente não. É para ganhar respeito, obediência, fraternidade, ficar ali do lado do pastor, mas presente não. Você vê que Eliseu não quis. Você vê hoje, irmão, quanto é. Gente, quanto é um café hoje, gente? Quase 20 reais. Eu fui comprar um café um dia desse, que eu compro daqueles café a vácuo, né? É o mesmo daquele do saquinho. 17 porrada. Aí eu tava lá em Alagoinhas. Foi em Alagoinhas, meu Deus? Não sei se foi em Ilhéus. Que eu passei por um monte de igreja, sabe? E aí a mulher do pastor, vamos chegar assim. Gente, a igreja, uma sede enorme. Grande. É porque não tem um comparativo para dar para vocês. Porque cidade. A mulher do pastor foi, ela estava pedindo 20 reais. Olha, irmãos, tinha 100 membros, eu acho. Ou mais que 100 membros. A mulher do pastor, não sei se foi Ilhéus, não sei, eu sei que eu já preguei lá uma vez. Mas foi por lá de lá. A mulher do pastor estava pedindo 20 reais para cada membro. Que daria no total, faça aí 100 vezes 20. Eu tinha mais. Para quê? O pastor já é bem recompensado. Sabe? Não é por dinheiro não. É pela satisfação de pregar o evangelho. O Pix está aqui, ó. Eu não vou mentir a você não. Eu não preguei para pedir. Eu preguei porque Deus mandou. Mas, se você prestar atenção, eu preguei. Se você sentir de Deus de fazer uma oferta, não para mim, mas para a obra, você faz. Você não é obrigado não. Vai estar em meu nome. Mas eu tenho 2 aplicativos. Um eu recolho e outro transfiro. Para o que eu transfiro fica lá paradinho. Para pagar água, aluguel, translado. Entendeu? Material de limpeza. Mas pastor, e o membro da sua igreja faz fidelidade sim. Mas eu penso uma coisa. Quando você planta... Gente, eu já tive testemunho aqui. Aí eu vou te explicar porque uma coisa. Eu já tive testemunho de gente fazer propósito aqui na live ser abençoado. Mas eu quero tocar no assunto aqui. Versículo, por favor, 17. Você vê que, olha a mudança de mentalidade dele. E disse Naamã, seja assim contudo, que dê ao teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este servo holocausto e sacrifício a outros deuses com D pequeno, senão ao Senhor. Nisto perdoa o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, ele encosta a minha mão e eu também me tenha por encurvar na casa do senhor, de Rimon. Eu vou explicar o que é isso aqui. Nisto perdoa o seu teu servo, e ele lhe disse, vá em paz, e foi uma pequena distância. Deixa eu explicar uma coisa. Naamã, ele servia a um deus pagão chamado Rimon. Então ele pegou essa prática. Ele ofertava a Rimon, a um poste ídolo, que eu não vou falar para não cair minha live. E ele falou assim, me perdoe, conjecturando aqui tudo, compilando tudo. Antes eu sacrificava para Rimon e não tive cura. Mas sem sacrificar oferta e holocausto,
sacrifício, holocausto e oferta. Eu sacrificava para Rimon. Quer dizer, ele ofertava. No dia de hoje, dava dinheiro como oferta. E nunca teve cura. Mas aqui, só pela obediência do profeta de Deus, sem ofertar, ele obteve a cura. E você que está me ouvindo aí, cuidado, viu? Que tem pastor que fala assim: crede nos seus profetas e prosperarei. Não, tá errado. Pastor usa muito isso para tentar arrancar dinheiro. Gente, tem que falar a coisa certa. Está escrito: crede no Senhor vosso Deus, que é a palavra, né, pregada, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Primeiro você crê em Deus. Se o profeta, o pastor pregar o que tá a verdade aqui, você vai prosperar. Eu já tive muitos casos aqui de pessoas fazerem ofertas e no outro dia falar: pastor, eu ofertei X. No outro dia eu recebi o dobro. Então não é para você crer em mim primeiro, não. Primeiro você crê em Deus, na revelação da palavra, e depois você crê no profeta. E faça a prova de mim que eu estou pregando. E aqui ele falou: Senhor, me perdoe, antes eu sacrificava para Rimon, um deus pagão, um poste ídolo, e não conseguia nada. Mas agora ele disse: não, agora eu vou, resumindo aqui tudo, eu vou agora sacrificar para o Deus de Israel. Ele deixou, por quê? Tem que falar: Deus pediu, Deus pediu, Deus pediu. Não, Deus mandou Moisés pedir oferta. Deus não precisa do seu dinheiro. Precisa, irmão. Você vê que ele ofertou aqui, não conseguiu nada. A obra precisa. E quando você faz de coração, eu digo a você, você prospera. Então, não foi do jeito dele. Foi do jeito que o profeta falou. Mas abana e farpar não. Uma vez eu estava ouvindo uma pastora falar assim: gente, se você for numa igreja e não tiver uma palavra de correção e nem uma oração da fé para expulsar o mal, saia dela. Porque tem muitos pastores que estão abrindo mão de libertar o povo, de usar o dom que Deus deu, que está com medo de perder membro. Se manifestar uma pessoa aqui, o povo vai embora. Então não crê na Bíblia, né? Eu não posso falar muita coisa não, irmãos. Mas que Deus abençoe vocês. Gente, se você puder fazer uma ajuda, nos dar, fazer uma oferta de 10, 5, 20 reais, o Pix está aí, 759-9811-8221. Ele está em meu nome, mas ele é voltado para uma outra conta digital, que é tudo para a igreja. Exemplo, amanhã não vai ter culto na igreja onde eu pastoreio, porque eu deixei para a família, mas domingo vai ter culto. Então tem custo de traslado, né? Tem custo de pagamento de aluguel, conta de energia, conta de água, material de limpeza. Eu também tenho anúncio na rádio, né? Tudo já a igreja é pequena e simples, mas não é tão fácil. Eu trabalho, saio do trabalho, eu vou para a igreja, às vezes, né, durmo na igreja. Então não é fácil. Não é fácil, né? Tem um irmão Romeu que me ajuda, os obreiros lá todos me ajudam, mas não é fácil fazer a obra. Graças a Deus, as pessoas estão se chegando, né? A gente está indo atrás das ovelhas e tudo. Mas se você sentir de Deus e nos ajudar, você faz a sua ajuda de fé. Nós estamos precisando, né? Chegar final de ano, e esse ano eu passei lá o propósito com um pedido de oração. Se você sentir dor de fazer, você faz. Se você não sentir, não se preocupe não, tá bom? Gente, prepare seu copo com água. Eu vou orar por você em nome de Jesus, tá bom? Eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deixa eu ouvir uma música aqui. Vou orar por você em nome de Jesus.
Amém? Prepare o seu copo com água. Deixa eu procurar uma música aqui, gente. Não... Diga, pastor, eu peguei meu copo com água. Pega seu copo com água em nome de Cristo. Pegue seu copo com água. Senhor meu Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu me achego a Ti em oração. Te apresento cada pessoa, Pai, que está vendo no reprise e cada pessoa que está vendo ao vivo. Eu te peço, Pai, toca nessa pessoa, cura a enfermidade no corpo, da alma, no espírito. Tem pessoas aqui que estão com insônia, Pai, dor de cabeça, problema de cisto, quisto no ovário, problemas na barriga, na coluna, problemas na próstata, Pai, dor de cabeça, pressão alta, labirintite, problemas nas vistas. Pai, eu consagro essa água com o Teu poder. Coloca do Teu poder em cada partícula, molécula e átomo dessa água. E a mesma unção que o Senhor colocou nos lenços, nos aventais de Paulo, coloca nessa água do Teu poder. Eu consagro esse copo com água que está na mão desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. E ao beber dessa água, ela receba a cura para a glória de Deus. Beba água. Amém. Graças a Deus. Gente, a nossa igreja está localizada na cidade de Itapicuru, tá bom? A poucos quilômetros de Alagoinhas, próximo à Feira de Santana. Nossa igreja está localizada na Avenida ACM. Nossos cultos, terça-feira, culto pela família, a partir das 7 da noite. Quinta-feira, culto de cura e divina libertação, também 7 da noite. E domingo, culto de busca do Espírito Santo. Eu também estou, na mesma fé, eu estou entregando aqui e vou dizer um testemunho para você no instante. Espera aí, rapidinho que eu pego ali. Só um instantinho. Gente, todo domingo e toda terça eu estou entregando na minha igreja lá esse sabonete do sangue do Cordeiro. Teve uma irmã que pegou esse sabonete, abriu, partiu no meio. E muito sério isso, porque eu não posso botar o áudio aí. Partiu no meio e ficou. A outra banda, o filho dela partiu no meio e botou no bolso dele e no bolso do sogro, né? Um sabonete como esse, muito cheiroso por sinal, e está consagrado. Se você não acredita, eu acredito, viu? E o que acontece? Ele estava trabalhando e o pedaço do sabonete estava no bolso. Eu não sei se vocês conhecem uma ferramenta chamada maquita, né? Foi um instrumento tipo uma maquita, mas ela tem um disco. Gente, foi coisa séria. Porque se você estiver no meu WhatsApp, no meu grupo, se você quiser entrar no meu grupo, eu vou deixar meu telefone. Romeu, bota meu telefone aí, Romeu. Deixa eu botar aqui meu telefone. Se você quiser entrar no meu grupo, é só você me adicionar aqui. O número é esse aqui, peraí. Se você quiser um conselho, orientação, o número é esse aqui. Eu vou te contar o testemunho como foi. É esse aqui, gente, ó. Esse aqui também é o número do Pix. Esse aqui é meu Zap, viu? E também é o número para o Pix. Aí, a metade que estava no bolso,
Ele tava lá trabalhando e tudo. Eu sei que o disco é meio cortante, é em forma esférica, né? É redondo. E aí esse disco saiu do aparelho, partido no meio, uma parte foi para cima. Ficou, acho que pregado lá em cima. E outra parte pegou nele, aonde estava o sabonete. Meu irmão, ele fechou, abriu o olho e falou assim: meu Deus, minha perna foi cortada agora. Quando ele foi ver, não tinha nada, a não ser só mesmo a porrada que bateu. Mas a lâmina foi direto na perna dele. Não teve nada. Ele falou assim: meu Deus, cortou minha perna agora. Ele estava com um sabonete tipo esse que a gente consagrou, o sabonete do sangue do Cordeiro. Eu tô com o pé meio inchado, que eu tenho uma porrada no meu pé direito, e tô passando sabonete e tá ficando mais desinchado. Tá bom, gente? Quem foi que entrou aí? Meu amigo. Meu amigo. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Ed, tudo bom? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Se você quiser aparecer lá, boa noite, tudo bom? Apareça, meu irmão. Então, toda terça e domingo eu estou entregando sabonete do sangue do Cordeiro, tá bom? Lá na igreja. E se você sentir de Deus de ajudar a nossa obra, com 10, 15, 20 reais, irmão, nós estamos precisando, tá bom? Você pode fazer seu Pix, não é por força nem por violência, tá bom? Você que chegou agora, essa live vai ficar aqui, tá bom? Vai ficar aqui no Facebook e eu vou botar no meu canal do YouTube, tá bom, gente? Fica na paz, Senhor Jesus, que eu tenho que finalizar a live mesmo. Ed, eu vou finalizar a live, você pega do começo e vocês compartilham, tá bom? Fica na paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau, gente. Se você sentir Deus fazer uma oferta, faça sua oferta, não é obrigado. E guarde essa palavra no seu coração, tá bom? Tchau, tchau, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima live. E até a próxima live, para a glória de Deus.